Momento de uma das colunas queridinhas aqui do nosso público, da nossa audiência, o Divã CBN, com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, que está aqui mesmo neste feriado. Já agradeço a sua vinda até aqui neste feriado, professor, que é professor da Pontifícia Universidade Católica PUC, e hoje fala sobre relacionamentos tóxicos. Bom dia, primeiramente, tudo bem? Bom dia, Andressa Tavares. Tudo certinho? Obrigada Tudo por ter ótimo. vindo aqui nesse feriado. Como que tá o tempo lá fora? Frio e chuvoso. Mas cá estamos, né? Sempre. Então vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, professor. O que caracteriza um relacionamento tóxico? Existe o vilão, a mocinha, a vilã, o mocinho ou não? Todos têm participação nessa troca, nessa dinâmica, nessa dança? Sim, tem. Geralmente tem. Tem ali a pessoa que faz esse papel, vamos chamar de vilão, né? De maneira leiga, né? Eu sempre falo aqui, Andressa, vamos pedir licença aos nossos colegas profissionais da área, para a gente aqui não precisar usar aquela linguagem técnica. Exato, para que as pessoas Né? possam entender. Mas a relação tóxica tem aquele ali que ocupa um papel de vilão, que vai ter ali uma manipulação, vai querer ter ali um controle frente, muitas vezes, à liberdade do outro. Porque o que vai envolver a intoxicação do outro? É eu privar a liberdade do outro. Geralmente isso envolve uma questão de uma relação afetiva, né? Mas também tem no ambiente de trabalho, também tem na relação familiar. Amizades. E também tem, não se fala tanto, mas tem muitas vezes em relação a pais com os filhos, entre irmãos, né? Isso também acontece, uma toxicidade, né? Você cortar, né? Mas infelizmente a gente ainda vive numa sociedade machista e a gente tem toda uma questão de violência entre homens com mulheres. Isso estatisticamente é o que mais acontece. Por isso que quando se fala de relações tóxicas, geralmente é o homem com a sua parceira mulher. Mas lógico que não está restrito a isso. Eu posso ter uma relação tóxica de homem, mulher com mulher e outras, vamos chamar, modalidades ou formas de relacionamentos, que hoje o mundo está muito moderno, o mundo hoje tem várias configurações possíveis. E quais são as características, se a gente puder listar, fazer uma lista de características que podem, inclusive essas características, ajudar nesse alerta, né? Sim, a relação tóxica, ela vem, Andressa, desde assim, eu preciso controlar a sua vida. Controlar através do quê? Desde o que você vai postar numa rede social, desde aquilo que você vai vestir, desde aonde você vai sair, com quem você vai falar, né? Então existe ali um controle, um cercear da liberdade do outro, né? E o que eu costumo dizer? Tem relacionamentos que você tem um acordo mútuo. Puxa, agora que tá namorando, eu não gosto que você, né, use tal coisa, ou que você se relacione com tal pessoa, isso me incomoda. Começa de forma sutil muitas vezes, né? Sim, mas eu queria assim, entrar numa possibilidade de não toxicidade. Sim. O que não é o tóxico? Quando você tem um comum acordo, não, tudo bem, eu concordo, agora nós estamos juntos, vamos fazer um acordo, eu também quero que o outro não faça isso, então aqui os dois cedem. Entendi. Porque um relacionamento não tóxico, um relacionamento saudável, é quando os dois cedem. Então há um ceder dos dois lados em prol do relacionamento. O tóxico é quando só um lado controla e manipula o outro. E você vai minando a liberdade do outro. E muitas vezes, Andressa, isso vem disfarçado. Eu gosto de você, eu estou te protegendo. Eu preciso da senha da sua rede social porque eu vou cuidar de você. Esse mundo tem um monte de cara que vai manipular a tua rede social, vai mandar mensagem, você não vai perceber, então deixa eu cuidar de você. Você não pode usar essa roupa porque você não sabe como os outros homens são malvados e perversos, então eu tenho que cuidar de você. Então ele vem disfarçado desse cuidar e você faz essa manipulação. Então, e como eu me sinto, como a pessoa se sente também pode ser um sinal de alerta, se na maior parte do tempo nesse relacionamento eu tô angustiada, tô chateada, né? Isso é um sinal de alerta também. Com certeza, a pessoa se sente ali privada, ela se sente ali que a sua liberdade está diminuindo, e isso é que está sendo intoxicado. E nós estamos começando aqui falando de situações menos graves, vamos colocar, né? Porque a gente tem situações, por exemplo, que chegam à agressão física, agressões morais mais pesadas. E aí a gente tem o que alguns autores chamam de um período aí de resgate,
Por exemplo, puxa, eu me excedi, eu gosto tanto de você que eu perdi a cabeça, por isso que eu, por exemplo, te dei um tapa, por isso que eu te bati. Aí a pessoa fala, não, a gente vai terminar, eu não admito isso. Fala, não, pelo amor de Deus, eu te amo, eu perdi a cabeça porque eu te amo demais, eu nunca mais vou fazer isso. E aí entra o que alguns autores também chamam de período de lua de mel. Eu te amo, por isso que eu fiz isso, eu perdi a cabeça, pelo amor de Deus, e dá presente, dá flores, dá bombom, reconquista o amor da mulher. Aí começa lentamente aquele controle, aquela toxicidade. Então fica num ioiô. E muitas vezes, de novo, nós vivemos ainda numa sociedade machista. Muitas vezes a mulher tem uma situação de insegurança, tem uma questão de achar que precisa estar naquele relacionamento, às vezes por uma dependência financeira, por uma dependência emocional. De novo, eu sei que temos cada vez mais mulheres independentes que não precisam dessa dependência do outro, mas infelizmente ainda temos mulheres que ficam nessa condição vulnerável. E se você, mulher, está nessa situação, acredite que você não precisa estar. Converse com alguém, procure uma ajuda. Mas muitas vezes a gente pode cair no senso comum de falar, poxa, ela tá lá nessa relação porque ela quer, ela poderia sair. Mas aí entra justamente essa questão que você comentava, que muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Porque tem sim a dependência emocional, tem a dependência financeira, tem filhos envolvidos, não é mesmo, Marina Prota? O que você acha sobre isso? Quero aproveitar e entrar porque, né, eu acho que se você perguntar para as mulheres, não vai ter uma que vai dizer, não, eu sempre tive relacionamentos saudáveis e nunca tive um relacionamento onde o meu namorado ou o meu parceiro me proibiu, a minha parceira me proibiu de fazer alguma coisa. Eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? Quem já tá um pouquinho com idade aí um pouco mais acima dos 20 anos já deve ter passado por alguns relacionamentos e já se deparou com isso. A minha pergunta é possível mudar, né? Essa pessoa que tá no relacionamento tóxico, você diz que tem esse período de lua de mel, tem o período da desculpa, do briga e desculpa, e isso é um ciclo, né? Tem como acabar com esse ciclo e continuar com a pessoa que você está? Ou é necessário acabar com esse relacionamento porque ele já provou que não dá mais certo? Ou seja, tem salvação? Tem será? salvação, Tem né? que trocar mesmo de parceiro. Vamos lá, primeiro eu quero agradecer a participação, né? E ouvintes também, se quiserem, participem. É muito bacana quando nós temos participação. E ter participação aqui ao vivo é muito bacana. Eu diria assim, tem que acabar esse ciclo. Tá? Não é saudável. Eu só queria complementar porque a gente tocou aqui num ponto que é muito sensível. Às vezes as pessoas escutam e falam, puxa, mas essa mulher ela é uma tola, ela tem que sair dessa situação. Mas não é fácil. Às vezes ela tem vergonha de assumir, às vezes ela tem vergonha da família dela, às vezes a família dela não apoia, às vezes ela não tem uma estrutura emocional para ela largar aquele marido, ela não tem uma casa para ir, ela não tem ninguém para apoiar ela fica lá, ela está insegura. Então não vamos julgar ela, vamos apoiar. Se você conhece alguém que pode estar nessa situação, ajude, dê o apoio, tá? Então esse é um pedido que eu faço. Com relação à tua pergunta, ela é muito interessante. Existem duas situações. Existe aquele cara que está ali controlando a mulher, porque ele, na verdade, ele é muito inseguro, ele não sabe lidar com isso. Muitas vezes ele vem de uma cultura machista e às vezes ele realmente gosta daquela mulher, só que ele não sabe lidar com isso. Então, a mulher pode tentar conversar com ele, eles tentarem entrar num acordo e ter aquilo de um ceder e a coisa entrar numa normalidade e sair dessa toxicidade. Isso é possível acontecer entre os dois, sim. É fácil, não. Existe profissional para ajudar isso, sim, que é o psicólogo, né? Fazer terapia de casal é muito recomendado. E existe, sim, aquele cara que ele é tóxico, que ele não quer o bem da mulher, ele realmente vê a mulher como algo inferior, que ele controla, que ele faz o que quer, ele usa, abusa, e ele gosta, ele sente prazer nessa manipulação. Ele, tipo, eu faço o que eu quero, eu sinto prazer nesse jogo de controlar. Isso realmente é algo ali, né, perverso, dependendo da linha da psicologia, vai colocar um nome, mas aí é um caso, digamos, à parte. Aí sim, é muito mais saudável, interessante a mulher se trabalhar, e também é importante de ela fazer terapia, para ela ter condições de ela se afastar, porque ali é um relacionamento tóxico, porque aquela pessoa que ela está é uma pessoa tóxica. Doutora, eu quero me colocar aqui como representante das mulheres no sentido de fiz terapia, busquei ajuda nesse sentido, né? Saí de alguns relacionamentos que não eram bons pra mim, me tornei uma mulher independente, tenho as minhas coisas e tudo mais, e isso, na minha percepção, assusta muitos homens. Né? Eles têm essa noção de que é muito legal quando você tá de longe, mas quando você tá de perto dentro de um relacionamento já não é tão legal, porque ele acaba achando que todos os homens acham isso interessante, então ele quer começar a minar. Eu, por exemplo, ando de moto, é uma coisa muito diferente. Aí todo mundo acha muito legal.
quando eu começo a me relacionar com a pessoa, ela já não acha tão legal, porque todo mundo tá vendo e todo mundo tá achando legal. Então é melhor tirar isso para que você não tenha tanto protagonismo, né? Então um sentido que eu vivi muito nisso, de diversos parceiros, isso incomodar muito, né? Quando eu chego num local e eu sou pilotando moto melhor do que ele, por exemplo, né? Um exemplo. Não é qualquer moto, Marina Prota é harleira, esse é o termo correto? Eu sou Marina harleira, Prota. então assim, eu gosto de moto grande. Você assusta os homens. Eu assusto, porque assim, ó, eu sou independente, um homem não vira pra mim e diz que vai pagar minha conta, eu posso pagar minha conta. Se ele pagar pra mim é uma gentileza, mas eu não exijo que ele pague minha conta. Se eu saio, eu vou pro lugar, eu escolho onde eu quero ir, porque eu tenho o meu veículo, a minha moto, eu vou pra onde eu quero e eu faço o que eu quiser, né? Eu não tenho esse controle. E o emocional também não. E isso assusta muito. Porque eles falam assim, nossa, mas você vai sair com a sua amiga essas horas, né? Vai voltar depois da meia-noite? Sim. Você não sai com seus amigos e volta depois da meia-noite? Qual é o problema? Então, assim, há muito essa cultura machista no sentido quando você se torna uma pessoa, pra mim, igual a um homem, né? Nesse sentido de pensar, poxa, ela vai fazer mesmo isso? Isso não é um comportamento de mulher. Mulher tem que... A frase que eu ouvi, né? Mulher minha não pode chegar depois da meia-noite. Isso não é coisa de pessoa, né? Benquista ou bem... E assim, eu não vejo nenhum problema, porque os homens têm isso como uma questão muito natural, né? Eu posso sair com os meus amigos, desabafar, né? Pra mudar esse pensamento, né? Mas calma, melhorou, mas eu vejo tem assim, muito ainda. Existe o machismo, existe uma série de problemas, mas não pense que isso é com você, tá? Eu acho que a gente está sempre muito falando pandemia, mas realmente a pandemia trouxe uma situação que agravou a questão de ansiedade, questões emocionais. E tem dois dados que quando a gente analisa a curva estatística, eu acho que fica muito claro. O aumento no consumo de ansiolítico antidepressivo está crescendo. E o crescimento do mercado pet. Né? São curvas que crescem e andam de mão dada. E quando a gente vê alguns estudos sérios, o que a gente percebe? O ser humano está cada vez mais com mais dificuldade de se relacionar com o ser humano. Por isso está ocorrendo cada vez mais, por exemplo, a humanização dos pets. O ser humano está com dificuldade de se relacionar com o outro, ele humaniza o pet para conviver com o pet. Eu não estou falando que isso é errado. Eu estou querendo dizer o seguinte, o problema não é que você não está conseguindo se relacionar com o outro. As pessoas estão com dificuldade de se relacionar entre si. Entende? Então as pessoas vão ter que voltar a se relacionar. E por que a pandemia gerou isso? As pessoas ficaram trancadas, as pessoas pararam de se relacionar. De repente, de uma hora para outra, a gente não podia mais se cumprimentar. A gente se reunia, de repente não se reúne mais. Então, tudo isso mexeu muito com o psicológico. Então, e de repente agora vem esse medo de guerra de Ucrânia, a varíola dos macacos, essa polaridade política, quer dizer, a gente vive um contexto de estresse e de ansiedade, né, com uma série de estímulos um atrás do outro. E isso gera esse clima que tem consequências psicológicas. E a gente pega a quantidade de, por exemplo, de casamentos que acabam durando menos, pessoas que se queixam com dificuldade de ter relacionamento que nem você está, isso vem crescendo. Então eu falo, não é uma dificuldade tua, mas é importante você estar bem com você mesmo. É importante você também pensar assim, puxa, eu estou fazendo o meu papel. E também, quem sabe, você fazer uma reflexão. O que será que eu faço que também está assustando o outro? E você também ter um olhar que o outro, às vezes, também está fragilizado, tem as suas ansiedades, e de repente ele está assustado. O que será que eu faço que assusta o outro? De repente você, né, assustar um pouco menos eles. Porque às vezes o homem, ele se coloca assim como machista, mas é que na verdade ele também tem a ansiedade dele, tem o medo dele. Eu não estou falando que o machista está certo. Mas muitas vezes o machista, ele também está lá sozinho e fala assim, cara, eu quero ter um relacionamento, mas acho que de repente eu tô assustado com ela. Mas então sabe que essa menos. Personalidade forte, eu também tenho personalidade forte. Tenho, né, Marina? Tem. Eu tô com duas de personalidade forte que eu tô ficando Você com tá medo. cercado. E é uma personalidade que não assusta, obviamente, todo mundo, não é? Inclusive, chegou uma participação aqui de ouvinte do final do telefone 6098, ele não se identificou aqui, por enquanto, mas se quiser mandar um nome, ouvinte. Olha, tá digitando aqui, tá ouvindo e vai mandar o nome aqui agora. Ele falou, quem é essa convidada do programa? Ouvinte, é o Aristeu do Tarumã, não é convidada, viu? É a Marina Prota, é a nossa repórter, e ele diz o seguinte aqui, gostei da personalidade dela,
Qual a rede social dela? Coloca, olha só, vamos resolver esse problema. Não, eu vou revelar, eu tenho um namorado. Depois dos meus relacionamentos tóxicos e ruins, eu consegui encontrar uma pessoa que acha o máximo a minha personalidade. Eu acho que Marina se você, ouvinte, quiser acompanhar o arroba dela no Instagram, para acompanhar as aventuras com a Harley dela e também a parte profissional da Marina Prota, que é uma baita jornalista, qual que é o arroba Marina Prota? Pode seguir lá, é Marina com 2 N's, Prota, no Instagram, no Facebook, só me procurar lá. Eu tô achando que Marina quis mandar um recado. Qual é o nome do seu companheiro? O meu namorado é Pedro. Pedro, espero que vocês tenham escutado o recado. E se algo ainda não está ajustado, ficou aí público. Mas Olha, eu vou falou aqui falar. o ouvinte, Marina, sem interesse sentimental, porque ele gostou mesmo da tua personalidade, é legal. A gente tem um carinho muito grande por não, vocês. eu sempre ouvintes. isso, Podem sempre nos seguir bem-vindo, lá, né? né? Mas ó, para explicar, né? Eu acho que assim, você falou da terapia, passei por tantos relacionamentos ruins que hoje eu consegui escolher e consegui identificar uma pessoa que bate com a minha personalidade e que a gente não tem conflitos. Porque a gente cede, né? Então, ceder, um lado ceder pro outro, né? Fez com que a gente consiga ter um relacionamento normal. Eu brinco com a Andressa, é o primeiro relacionamento normal que eu tenho na minha vida, né? Não é tóxico, ninguém controla nada. Eu saio com as minhas amigas, ele sai com os amigos dele. E tá tudo dentro do nosso acordo, né? Tudo dentro do que deve ser. Eu pergunto dos relacionamentos tóxicos porque eu já passei. E que é difícil, né? E mesmo com a personalidade forte, né, Andressa? Nós duas já passamos, né? Porque todo mundo pensa, não, uma mulher independente, Mas né? como que se tem... isso fosse um defeito, né? Ter personalidade forte, não é mesmo, doutor? Não é um defeito, né, gente? Não é defeito e também, André, a gente tem que tomar um cuidado, né? O que a gente considera personalidade forte. Mas eu acho que poderia ser até, né, uma pauta, quem sabe, para um outro dia. Falar sobre isso. Eu queria colocar uma outra situação, porque esse é um tema muito forte e requer aí uma reflexão. Existem muitas situações que a mulher está no relacionamento tóxico e, de novo, às vezes tem um preconceito e uma leitura superficial. Mas em muitos casos que eu encontro, às vezes, na clínica, essa mulher, ela estava antes num outro ambiente mais tóxico. Então, por exemplo, eles estavam numa casa, muitas vezes o pai era um agressor, era uma pessoa violenta, às vezes batia na mãe, às vezes fazia agressão com os próprios filhos. Então, ao sair de casa, ela estava saindo num ambiente tóxico. E às vezes aquele cara que ela acabou esse relacionamento e casando, foi a forma dela sair daquela situação. Então, às vezes ela estar num ambiente tóxico, para ela estar num ambiente menos tóxico que ela estava antes. Aí ela pensa, eu vou sair e vou para onde? Vou para um lugar pior? Então ela já vem de um histórico onde ela não tem, ela não conhece um ambiente seguro. Eu falo isso porque, de novo, muitas pessoas olham com preconceito e falam, nossa, que mulher tola. Mas são pessoas que não tiveram essa infância. Elas conhecem um lar seguro, conhecem, né, viver um acolhimento. Essa pessoa não sabe. Muitas vezes aquela toxicidade que ela vive é melhor do que ela tinha antes. Então, para ela, é difícil enxergar uma outra saída, né? Então, de novo, né? Eu sei que você é repetitivo, peço desculpa. Se você identifica alguém que está nessa situação, converse, acolha. Menos preconceito, mais acolhimento, mais saúde mental. Acho que essa, né, é o principal propósito aqui do Divã da CBN. Vamos retomar esse assunto em breve, né, professor? Sim. Porque rende bastante. Esse, então, é o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, professor da PUC Paraná também, dentro aqui da nossa coluna Divã CBN. Hoje falou sobre relacionamentos tóxicos. Logo mais você confere a coluna completa e outras também, outras edições, lá no nosso portal cbncuritiba.com.br. Vamos para um intervalo, vem aí o repórter CBN das 10 horas. Logo mais tem reportagem na rua aqui da CBN e participação do Ayrton Batista Júnior no esporte.